Oi, amores da Vani, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo neste canal. E o vídeo de hoje vai ser... Eu vou contar pra vocês sobre a viagem que a gente fez pra praia. Sobre... Opa, caiu aqui. Sobre uma coisa que aconteceu com a gente. E é isso, roda a vinheta. Oi, meus amores, então, gente, eu vim aqui pra contar pra vocês sobre a viagem que a gente fez agora de final do ano. Queria contar o que aconteceu, porque pra quem viu, né, quem me tem no WhatsApp, viu que eu postei status, né, sobre livramento. Me perdoem pela voz, é que eu tô rouca, porque nessa viagem a gente cantou muito, a gente gritou muito, teve muitos momentos bons, só que também teve uns momentos ruins. E eu vim trazer pra vocês essa experiência que pra mim foi uma experiência, assim, surreal, fora do normal. Toda vez que eu conto isso pra alguém, eu me arrepio inteirinha. Mas enfim, vamos lá. A gente estava na praia de Caraguatatuba. A gente alugou uma casa lá. A praia lá em si não são muito boas. Então, o que a gente estava fazendo em alguns dias? A gente pegava, saía da casa que a gente estava e ia para Ubatuba, que as praias são bem melhores em Ubatuba. No sábado, se eu não me engano, foi dia 2, né? No sábado, a gente levantou bem cedo, foi pra praia do Tenório, em Ubatuba. Aproveitamos pra caramba, quando deu umas 3 horas da tarde, a gente falou, galera, vamos voltar todo mundo embora pra casa. Só que a gente não contava que a maioria das pessoas estariam voltando embora para suas casas mesmo, não tipo pras casas em Ubatuba que nem a gente tava fazendo, pras casas em Caraguá que nem a gente tava fazendo. As pessoas estavam voltando realmente no sábado, todas para suas casas, porque passou no jornal que no domingo teria muito congestionamento, muita gente voltando embora. Então, acho que todo mundo teve o mesmo pensamento. Ah, vou voltar no sábado, né? Porque daí eu não pego congestionamento. Só que daí, todo mundo teve a mesma ideia, que todo mundo pegou congestionamento. Inclusive a gente, que ainda estava na praia. A gente só precisava voltar de Ubatuba para Caraguá. E, gente, de Ubatuba para Caraguá, para vocês terem noção, dá 1 hora apenas, sem trânsito. Apenas 1 hora, a gente ficou 7 horas para voltar de Ubatuba para Caraguá. 7 horas. Vocês têm noção disso? E aí, galera, é aí que começa o B.O. Nesse caminho, a gente entrou no GPS para poder olhar as rotas que tinha para poder voltar para Caraguá. E aí apareceu 2 rotas. Uma rota estava com 4 horas e meia de congestionamento. E a outra rota não tinha tanto congestionamento e falava que a gente ia chegar em casa em 2 horas e meia, lá em Caraguá. Aí a gente falou, não, vamos por essa que a gente vai chegar mais rápido, né? E mais cedo. Beleza, pegamos essa rota e colocamos no Waze. Como ninguém conhecia lá, a gente não conhecia nada lá. Se vocês verem essa sombra aqui é do João Vitor, tá aqui do lado. Como a gente não conhecia nada por lá, a gente colocou no Waze, né? Aí, beleza. Aí a gente tava indo, até então tava tudo bem, tava tudo tranquilo. Até que a gente entrou numa mata. Gente, pior experiência da minha vida. A gente entrou numa montanha, era tipo uma serra numa montanha. E, gente, a estrada era muito ruim, era muito estreita. Eu não sei como era uma via de 2 mãos. Tipo, tanto pra cá o que tava indo, quanto pra cá o que tava voltando. Era uma via de 2 mãos, a estrada muito estreita, toda esburacada. Tinha uma parte da estrada que parecia que tava desmoronando. Tinha uma parte que era tipo
uma ponte de madeira, madeira toda arregaçada, toda podre. E a gente, tipo, tava muito nervoso. A estrada, gente, era tão alta. As estradas eram assim, ó. O carro que a gente tava era 2.0, que a gente pegou o carro do meu pai pra ir. O carro dele é 2.0, é muito forte. E ele não tava aguentando subir aquela estrada de tão alta, não sei como que é a palavra, é íngreme, sei lá como que fala. Não tava aguentando subir, gente. Pra vocês terem noção de quanto aquela estrada era ruim. Era dentro literalmente dentro da montanha. Aí, eu já entrei em desespero. Comecei a chorar. Chorava muito, porque eu achei que a gente ia cair dali, que a gente ia morrer, que já tava pensando tudo de pior. E aquela estrada não acabava nunca. E tinha uns carros que estavam descendo, que descia numa velocidade gigantesca. Vocês não têm noção. Enquanto a gente tava 10 por hora, tinha carro ali descendo a 60, 70, 80 por hora. Tipo, e era tipo, mano, é surreal, surreal. Até que a gente conseguiu passar essa parte. A gente entrou na estrada asfaltada, que tava toda reta e era onde estava o congestionamento. Eu dei graças a Deus que a gente tinha entrado naquela parte. E aí eu peguei e me acalmei, parei de chorar. Aí a gente tinha se perdido de um pessoal que tava com a gente, dos nossos amigos, que tava em outro carro. Aí a gente ligou pra eles e combinou de se encontrar num posto de gasolina que tinha logo à frente. Aí, nesse meio tempo que a gente tava indo até o posto, a gente viu o congestionamento acontecendo, naquele monte de carro parado e gente cortando por acostamento. Daí, do nada, começou a passar um monte de carro de perícia, um monte de carro de ambulância. Gente, muito carro de perícia e ambulância. E o João Vitor olhou no Waze e tinha muito registro de acidente que o povo tinha marcado lá no Waze. Acidentes de carro. A gente parou nesse posto, tava lotado de gente e eu e as minhas duas amigas que estavam dentro do carro, que é a Letícia e a Carol, a gente tava com muita vontade de fazer xixi, de ir no banheiro. A gente foi no banheiro. Quando a gente foi no banheiro, a minha amiga Letícia, ela contou pra mim que um tio dela, parece, ligou pra ela, avisando que uma avó dela do Ceará tinha ligado e falado que duas coisas ruins, muito ruins, iam acontecer com a gente nessa viagem. Era pra gente fazer uma oração muito forte, porque ia acontecer duas coisas muito ruins nessa viagem. E aí, o que aconteceu? Eu entrei em desespero. Eu saí correndo, fui pro carro. E a partir de agora, o que eu vou contar pra vocês, eu não tenho na minha mente. Não lembro. Tudo que eu vou contar agora foram coisas que a Letícia me contou e o João Vitor me contou. Que eu entrei no carro desesperada, comecei a chorar e eu não parava de chorar. E ela falou que... o João Vitor falou que eu não conseguia me acalmar. A Letícia falou que eu chorava de soluçar, que até tremia essa parte aqui do meu osso, como que chama? Maçã do rosto. Que eu tremia, que eu soluçava. Ela falou que eu tava com uma roupa minha de praia, rosa, que eu rasguei inteirinha, porque eu tive uma crise de pânico, uma crise de ansiedade. Ela falou que eu olhava fixamente pra frente, assim, que ao mesmo tempo que eu olhava pra frente, eu chorava de soluçar. Eu queria falar alguma coisa pra eles e eu não falava nada, que eu só olhava fixo e rasgava a roupa. Olhava fixo e rasgava a roupa. E, tipo, nunca aconteceu isso comigo. Nunca. E eu não lembro de nada, não lembro de absolutamente nada. A única coisa que eu lembro é da gente parando no posto. E depois o que eu lembro é da gente em um lugar que tinha um monte de barraca e de gente comendo. Acho que era Maranduba, não sei, uma praia lá. Só isso. E depois eu lembro a estrada de volta lá pra casa, depois que a gente passou nessa cidade que tava cheio de gente comendo. Só que nesse meio tempo ela falou assim que eles ficaram lá mais de 40 minutos, tipo 1 hora, tentando fazer eu voltar
porque eu só chorava, eu pedia, teve uma hora que ela falou que eu pedi, ela não, acho que foi o João Vitor que falou pra mim que eu pedi pra falar com meu pai, pra pedir oração, uma coisa assim. Aí teve uma hora que ela falou que eu fui meio que caindo assim, falei que eu queria dormir, daí ela falou que não era pra deixar eu dormir pro João Vitor, porque eu iria desmaiar. E ela falou que toda hora conferia minha pressão, meus batimentos, falou que tava bem baixos. Ela falou que me viu morta nessa hora. Ela falou assim, amiga, eu te vi morta, eu vou até deixar a conversa aqui, ó, pra vocês, dela me falando. Ela falou que me viu morta nessa hora, que ela entrou em desespero, só que ela tentou se conter ao máximo pra poder me ajudar. E aí, beleza, gente, passou tudo isso, aí eu recuperei a consciência, né, e foi onde eu falei pra vocês que a gente parou nesse lugar que tinha um monte de barraca e gente comendo, que eu acho que é Maranduba, não sei. Aí, a partir daí, a gente tava andando pela estrada e a gente passou por um ponto de ônibus e eu vi um homem com uma mochila nas costas andando em direção ao carro pelo acostamento. Aí, quando chegou perto, essa pessoa sumiu, simplesmente sumiu. E um outro amigo nosso que estava em outro carro falou que também viu 2 vultos, um preto e um branco, andando na estrada, passou correndo na frente do carro. Aí, gente, foram coisas assim surreais que aconteceram, que foi uma experiência que eu não quero nunca mais ter na minha vida. Só que qual que é o intuito deste vídeo? Eu falar pra vocês, é que a gente renasceu de novo. Porque eu tenho pra mim que essa crise que eu tive de ansiedade foi justamente para poder segurar a gente naquele posto aquela hora. Porque eu acho que poderia ter acontecido realmente um acidente, que foram as 2 coisas ruins que a avó da Letícia falou pra ela que iria acontecer. Acho que realmente poderia ter acontecido esse acidente se eu não tivesse tido aquela crise. Então, acho que Deus, assim, meio que fez isso acontecer para poder segurar a gente ali, para não acontecer essa crise, para não acontecer esse acidente com a gente lá na frente. E outra coisa, quando eu cheguei em casa ontem, eu pesquisei em tudo quanto é site, se tinha havido acidentes em Ubatuba, nas rodovias. E, gente, não tem registro de nenhum acidente na internet. Se vocês quiserem, vocês podem entrar, pesquisar, procurar. Não tem nenhum registro, nenhum registro. E todo mundo que estava com a gente, que estava no mesmo carro que eu, que estava nos outros carros, viram todos os carros de ambulância e perícia que passaram. Todos. E tem mais, o João Vitor falou que durante o trajeto que ele viu no Waze, tinha muito acidente marcado, só que quando a gente passava, não tinha nenhum acidente. Então, tipo assim, eu não sei se Deus também, tipo, fez a gente ter essa visão, fez a gente ter a visão do acidente, mostrando pra gente o que ia acontecer. Eu não sei se os carros de perícia e ambulância que a gente viram foram os carros que seriam pra gente, de ambulância e perícia, porque a Letícia também pesquisou e não tinha nada. E a Letícia falou pra mim, a Letícia, ela é uma amiga minha, ela é psicóloga, ela falou pra mim que na hora que eu tava travada, olhando fixamente pra frente e rasgando a roupa, ela falou assim, amiga, você viu o acidente? Você viu o acidente, Deus estava te mostrando e você simplesmente queria falar pra gente, só que sua voz não saía, você não conseguia falar. E aquilo foi uma forma que Deus achou de poder atrasar a gente naquele posto pra nada de ruim acontecer. Eita porra! Enfim, galera.
depois, antes da gente ir embora, a gente orou muito. A gente deu a mão todo mundo, a gente pediu muito para Deus abençoar a nossa viagem de volta para casa. E assim, graças a Deus deu tudo certo. Só que foi uma coisa que me marcou demais, demais, demais mesmo. Eu tô até agora assim meio anestesiada de tudo que aconteceu. Eu não consigo contar isso pra ninguém sem me arrepiar inteirinha. Não consigo, porque parece que, tipo assim, essa viagem nunca existiu. Eu tenho lembranças dela, eu tenho fotos, eu tenho vídeos, só que parece que não aconteceu. Parece que, tipo assim, o tempo todo eu estive aqui dentro da minha casa. Então, assim, eu tô com uma sensação muito esquisita. Parece que, tipo, parece que a gente realmente morreu naquele dia e eu renasci de novo com uma nova alma, uma nova vida. Eu não sei como explicar isso, mas eu precisava contar pra vocês essa experiência que eu tive. Rezem muito, acreditem muito em Deus, acreditem muito quando uma mãe ou um pai chega pra você e fala: filho, não tô sentindo coisa boa nisso, não quero que você vá, não quero que você faça isso. Acreditem muito nisso, porque quando o pai e mãe falam alguma coisa, vocês podem ter certeza que é verdade, que é real e que vai acontecer alguma coisa. Então, tipo assim, a avó dela ligou, eu até vi que, tipo, umas conversas minhas e da Letícia, uns dias antes da gente ir pra viagem, ela ficava meio que dando umas desculpas por cima. Ai, amiga, mas eu acho que as coisas vai estar fechada. Ai, que não sei o que eu acho que não vai dar pra fazer e tal. Eu vi que ela tava meio assim, só que eu fui me ligar só depois que aconteceu tudo isso e ela me contou, né, do que era. Então, gente, é uma dica que eu deixo pra vocês. Quando mãe, pai, vó, tio falar, acatem, sério. Porque a gente não acatou. E aí, graças ao nosso paizinho do céu, ele nos livrou de uma coisa muito ruim que poderia ter acontecido. Eu agradeço muito. Eu não me canso de agradecer a Deus por tudo, que assim, a gente se livrou de muita coisa ruim nessa viagem. Muita coisa mesmo. E é isso, galera. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem o curtir. Se inscrevam no meu canal. Ativem o sininho, que vai ter muito mais conteúdo pra vocês. Me perdoem por não ter gravado um daily vlog da viagem, mas é porque eu tava preocupada mais em aproveitar esse tempo, porque eu nunca viajei com amigos e tal. E eu tava mais preocupada em aproveitar mesmo do que ficar gravando, sabe, vídeo. Então, é isso, gente. Vai ter mais vídeos pra vocês legais. Vou estar montando tudo certinho. E em breve a gente se vê com conteúdo melhor. Beijão. Fiquem com Deus e até a próxima.